Bom, hoje vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre lúpus. Doutora Tatiana Molinas Hasegawa, que é reumatologista, está com a gente. Seja muito bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Jóia. É um assunto super importante quando se fala de saúde, mas mais ainda quando se fala de uma doença que muitas vezes o diagnóstico é um pouco mais difícil, né, para muita gente. Isso, o lúpus é um pouco mais difícil, mais grave do que as demais doenças mais comuns, né, como artrose, artrite. E existe muito preconceito em torno do lúpus, então hoje vamos contar de fato o que é mito e o que é verdade em relação a essa doença. A gente tem uma pequena matéria de introdução, vamos ver? Olha lá. Maio é o mês de conscientização do lúpus. A doença é silenciosa e provoca inflamação em articulações, pele, rins, pulmões e até no coração. Mais frequente nas mulheres, a doença faz com que o sistema imune do paciente ataque as próprias células do corpo. Embora o lúpus não tenha cura, existem tratamentos que ajudam a aliviar os sintomas ou a evitar o seu surgimento. E por isso, é recomendado consultar o médico especialista, conforme os órgãos afetados. Quer saber mais sobre a doença? Então fique ligado agora no Mulheres e tire todas as suas dúvidas. Olha, eu tô aqui com a doutora Tatiana e a gente comentava enquanto a gente assistia a matéria que, de fato, você dizia que o lúpus pode atingir várias áreas do corpo. A pele é uma região que pode ser atingida pelo lúpus. Visualmente não fica tão bonito, mas para a saúde da pessoa não interfere tanto, né? Isso, Kátia. A pele é o que mais danifica visualmente, com úlceras, lesões abertas, feridas mesmo, que demoram a cicatrizar, principalmente rosto, couro cabeludo, áreas expostas ao sol. Então, né, a gente vive num país tropical, é verão, a gente sempre está com essas áreas expostas, então isso choca muito a paciente que geralmente é de início muito jovem. 13, 14, 15 anos é a faixa que inicia. Mas ela é mais fácil de tratar, vamos dizer assim. Geralmente quem tem pele não tem outros órgãos como rim, cérebro, pulmão atingidos. Né? Lúpus é uma doença autoimune. Autoimune, assim como várias outras da reumato, mas é uma das mais graves, porque abre portas para outras doenças, como hipotiroidismo, uma doença que vai trombosando, que chama síndrome do anticorpo antifosfolípide, que causa trombose nas veias, vai, enfim, lesando, abortos de repetição. Então, com ela vem outras doenças. Por isso que é importante, gente, a gente ter a informação correta. A doutora Tatiana está aqui hoje com a gente, justamente para a gente conseguir desmistificar essa doença. Vamos começar com os nossos mitos e verdades? Olha, lúpus é uma doença contagiosa. Ótimo. Kátia, não é doença contagiosa. Ela é uma doença que é da pessoa, ela é adquirida da pessoa e ela não transmite de um para o outro. Ambiente fechado, vai pegar lúpus porque não tem? Não. Mesmo quando a pessoa tem essa úlcera na pele, úlcera na pele, até na boca, vaginal, não tem problema. Naquela secreção não tem vírus, não tem bactéria nenhuma. Tá. Vamos ver mais uma. O emocional e o estresse podem interferir na doença. Ótimo. O emocional e o estresse podem interferir, mas não causar o lúpus. Quem tem lúpus e fica com o emocional abalado, mais nervoso, ansioso, agrava mais e entra mais em ebulição essa doença e estoura lesões, artrites, enfim, dá uma boa danificada no corpo. Mas o lúpus pode aparecer, quer dizer, a pessoa pode ter lúpus, mas não teve ainda nenhuma doença causada pelo lúpus, nenhuma doença, nenhum comprometimento. E de repente, numa grande felicidade, porque quando a gente pensa no estresse, a gente pensa só na tristeza. Uma grande felicidade, numa grande tristeza, o lúpus pode começar? Sim, já pode. Ela tem uma propensão e aí, de repente, com esse emocional, é start, né? É start, para a doença aparecer. E geralmente aparece grave. Quando aparece grave. Ou um rim que paralisou, que vai para diálise e urgência, ou uma artrite com várias articulações acometidas, ou a pele com várias feridas, não tem sintomas iniciais assim? Não. Então, aqueles iniciais que a gente sempre comenta, uma febrinha, parece um vírus de gripe, um sintoma gripal, mas logo depois o lúpus, não, ele vem danificando um órgão geralmente nobre e violento também. E pelo que você disse, muito cedo, né? Cedo, 15, 16 anos, mais mulheres do que homens, é bom ressaltar, muito
muito mais mulheres do que homens e negros um pouco mais do que as outras raças. Então, o diagnóstico é difícil no início, exige exames, assim. Agora, por que atinge mais as mulheres? Sabe-se? Tudo é hormonal, né? Tudo mais hormonal, estrogênio, né? Progesterona, mais abundante, mais na fase mesmo, do início da menstruação, né? Depois que ela já menstruou, tá naquela fase bem ativa, e aí a doença quer se manifestar. Gravidez piora lúpus. Piora mais ainda. É importante falar. A artrite reumatoide, ela entra em remissão, fica quietinho, mas a gravidez vai piorar mais. Vai piorar. Assim. Vamos ver mais um? Pessoas com lúpus não devem tomar sol. Isso, é importante. Tem gente que fala, tem um lúpus, toma o sol, não acontece nada. É um risco. Mas a recomendação é, não tome sol. O sol é um fator que leva uma fotossensibilidade, uma sensibilidade cutânea, agride, e aí não se sabe por que ainda, mexe com as células imunológicas e esse lúpus pode entrar em atividade, inclusive renal. O sol desencadeia até uma atividade, não só pele, que vou pegar sol só para não ter lesão de pele, não. Para também não ativar o lúpus lá no rim interno. Gente, não vale a pena correr esse risco, para quê? Não é grave, pode ser grave. Não é brincadeira. Vamos ver mais um? Quem tem lúpus não deve tomar vacina. Mito. Algumas vacinas podem ser usadas no lúpus, sim. Vamos falar, né, atual aí da gripe que está agora todo mundo usando, tomando. Quem tem lúpus deve tomar, deve se proteger. Algumas, como da febre amarela, que é um vírus mais vivo e tudo, já tem que ter mais cuidado, dependendo do remédio, em quanto tempo a doença está em atividade. Se ela estiver fora de atividade, pode ser usada também. Porque discuta a doença, com o médico. Ela tem um pico? Tem. Geralmente, quando abre o quadro de lúpus, ele inflama, agride tecido, órgãos, articulações, e depois ele entra no período de remissão. Quanto mais velha o velho vai ficando, a idade vai avançando, esse lúpus tende a entrar em remissão, ficar quieto, não atacar mais. Mas se ele já comprometeu um rim, por exemplo? Aí vai ter que... uma imunossupressão. Né? Isso, trocar o rim, que seria o transplante renal. Isso aí é bem comum, viu, Kátia, no início. Mas depois não. Mesmo com rim novo, vamos dizer, transplantou esse paciente jovem, com o rim novo, ele, com o passar do tempo, ele, é o contrário, ele não entra tanto em atividade, já vai esquecendo. Mas você falou de outras complicações, como trombose e outros problemas que pode ter, né? Pode ter, mas isso muito no início, Kátia, igual você falou, entra muita atividade no início, inflama, mas depois ele... Porque uma doença autoimune, a própria imunidade da pessoa começa a atingir as próprias células, não é? Isso, a gente se autoagride, vamos dizer assim. O lúpus, como as outras doenças dentro da reumato autoimunes, tem essa característica. Só que o lúpus para órgãos mais nobres, cérebro, coração e rim, então, e pulmão. Então, por isso a gravidade maior dessa doença, né? Volto, porque a gente tem muitas dúvidas ainda. A gente vai começar a tirar suas dúvidas. Agora, você vê, para muita... Olha, vou mostrar uma foto, até para você em casa entender. Essas são pequenas manchas mesmo? Isso, Kátia. É uma criança, parece, né? Uma criança com lesões. Importante falar que o lúpus pode atingir... idades tenras mesmo, crianças, não só na adolescência, não, antes da adolescência, que é triste, mas acontece, e essas pequenas lesões avermelhadas, meio enduradas em asa de borboleta, que a gente diz, né? Face e nariz é bem comum. Agora, a gente vê que não tem lesões tão severas, né? Isso, fica aquela coisa meio endurada, avermelhada ali, fixa, mas uma alergia, né? Uma alergia, parece. Às vezes abre lesões meio feridas, tá? Você falou. Aí é mais complicado e né? fica marcas. Cicatriz é evidente. Assim. Agora, gente, por isso que é importantíssima a informação correta. Porque imagina, a gente está falando, neste caso, especificamente de uma criança. Como essa criança vai ter que entender a doença para conviver com ela e saber de algumas coisas que ela vai poder fazer normalmente, outras que não. Isso. Não é? Quer dizer, a informação certa é importante para não tolher a vida dessa criança. Também. Pessoa, porque né? também tem muitos casos que é alergia e a mãe já vai cria um pouco de fantasma. Nossa, ela tem lúpus, porque talvez alguém da família tenha, né? Isso, e ficou aquele negócio. A hereditariedade conta? Conta, uns 30%. Mas a maioria das mulheres, os filhos das mulheres com lúpus não tem lúpus. Não? Isso é ótimo. Que ótimo. Ótimo. E nem alterações que o lúpus podem provocar, como alteração de batimento cardíaco no neném. Então, acontece, mas é raro, Kátia. Ninguém sabe por quê? Não sabe. Porque é engraçado, né? Porque deveria, né? Ter uma chance alta, A gente imagina, né? Já que é o sistema sistema imune da pessoa. Grave, passar os anticorpos à mãe ali, o feto já tem. Mas não acontece. Ótimo. Vamos ver mais um? Uma pergunta aqui da Paula. Lúpus é uma doença que ocorre mais em mulheres? Sim, mais em mulheres do que homens, pela alteração, fato dos hormônios. Tá.
Vamos ver mais uma? Ana Cristina, remédios para lúpus fazem a pessoa engordar muito? Muito demais. Isso é ainda a gente tem que lançar a mão dos corticosteroides, cortisonas, que incha edema enfim, de várias regiões do corpo, com estrias, né? Isso aí deixa uma sequela importante, mas no início, quando a gente falou daquela inflamação, é preciso usar esse tipo de droga que incha e às vezes esteriliza, não só o cortisona, mas outras como quimioterápicos, que acabam deixando a mulher infértil, estéril. Agora, gente, ao mesmo tempo, é extremamente vital o uso desses medicamentos. Para salvar o órgão, para salvar um rim, um cérebro, ou enfim, evitar sequelas mais graves. Então não tem como você falar assim, ah não, é melhor eu não tomar. Tem que seguir a prescrição médica direitinho. Vou fazer os retornos também, porque a doença, como você disse, ela tem um pico, mas ela pode melhorar e de repente piorar, né? De acordo com o emocional, com vários fatores, né? Então seguir, o paciente pede mesmo, cara. Doutora, apareceu o remédio só para testar. Piorou tudo. Ai, nem então, testa com isso, né? Mas isso é comum, cara. E depois eles mesmos pedem para voltar, para retornar o remédio, porque aí ficam bem, estabilizam. Olha, eu vou falar uma coisa, a gente tem que perder essa falsa ideia que a gente tem, que remédio para a vida toda é um grande problema. Se você precisa dele, é salvação. Não. Se você não precisa, aí sim é um problema. Mas se o médico indicou e é necessário, usa. Claro. Agradeça que a gente tem medicamentos hoje para dar qualidade tem o diagnóstico, né? Tem o que fazer e não morre hoje por causa do. Sim. Morre com ele, como hipertensão, como diabetes. Uma doença crônica, né? Pronto, cronificou. Vamos ver mais uma? Clara, a doença pode surgir depois dos 20 anos em pessoas que nunca apresentaram nenhum sintoma? Depois dos 20 anos será de idade, né? Que pode, é comum, né? Começa jovem e assim, mesmo que você falou, se ela tiver uma propensão e passar por um estresse, vai desencadear o lúpus. Mas se ela não tiver nenhuma propensão, o sistema imune dela não é geneticamente já pré-formado para ter o lúpus, não vai desenvolver. Mas desenvolve sim, de repente, não tem como prever, assim. Tem 20, 30 anos, agora tem o lúpus. Pode. Pode acontecer. Pode acontecer. Agora, a pessoa tem uma outra doença autoimune que não o lúpus. Tá. Ela pode desenvolver lúpus também? Pode desenvolver. Também, né? Duas coisas para se tratar, autoimunes. Vamos ver mais uma? Renata, a pessoa que tem lúpus pode realizar atividades físicas? Quais são os cuidados necessários? Ótimo, pergunta da Renata. Deve realizar atividade física. O cuidado é como outra pessoa qualquer. Normal. Se ela tiver em artrite, vai manipular devagar, mas fortalecimento muscular que é importante, deve fazer exercício para ter menos atividade da doença e viver melhor com a doença. E o corpo mais forte, né? Mais forte, mais fortalecido, menos atividade. Isso, quedas, fraturas. Vamos ver mais uma? Márcia, tenho lúpus e síndrome de... Sjögren. Isso. E estou sentindo muita dor no olho. Já fiz todos os exames e não dá em nada. Será que faz parte da doença? Ótimo. Aquilo que a gente acabou de falar. Pode ter lúpus e outra doença autoimune, isso é comum. Síndrome seca, que a gente diz, olho seco e boca seca, e lúpus. Às vezes o exame no sangue não vai dar nada mesmo. Não dá nada? Não dá nada mesmo, mas o que fala mais forte pra gente é a clínica do paciente. Então, olho seco, boca seca, já fecha pra jogo, não precisa biopsiar nem nada, glândula salivar, e tudo a gente já fecha e já trata. E aí são dois tratamentos distintos, Dois tratamentos distintos, e tem que tratar um e o outro. Porque se trata só o lúpus e fica lá com os olhos secos, a boca seca, incomoda, né? A qualidade de vida cai, enfim, não é bom. Trata os dois. Tem que tratar, então, Márcia, as duas doenças simultaneamente. Isso. E não tratar uma para depois buscar o tratamento da outra. Não. O tratamento é parecido. Tá. Então, é mais fácil. É mais fácil. Bom, volto que tem muita dúvida. Voltando com a doutora Tatiana, vamos dar uma olhadinha em mais algumas dúvidas que surgiram? Vamos. A Kátia Lopes diz o seguinte: tenho lúpus e acabei de descobrir que estou grávida. Apesar do meu médico dizer que seria muito difícil engravidar nas minhas condições. Quais são os riscos? Meu bebê pode nascer com a doença? Isso, a gente até comentou, né, Kátia, no início. Há 20 anos não se indicava mesmo a gravidez, nem pensar, por causa do risco para a mãe e para o feto. Agora não mudou, com as drogas novas, a gente consegue uma mãe feliz, grávida, com seu bebezinho feliz, saudável. Então, o risco que ela corre é quase igual de uma gravidez outra, se ela não tiver... O comum. Se ela tiver hipertensão, aí o risco da eclâmpsia cuidados como se fosse de uma grávida hipertensa. Agora, é a medicação que ela toma durante a gravidez do primeiro trimestre, mantém? Mantém. Algumas drogas, sim, mantém.
como a cloroquina, a gente pode falar aqui no nome bem genérico, que é o mais usado, pode se manter e algumas outras também, Kátia, não tem risco de nenhuma anomalia fetal. Agora, é importante fazer um acompanhamento mais próximo ao médico ainda, né? Isso, assim, reumato e ginecologista, obstetrícia tem que falar a mesma língua aí para essa mãe que está grávida, lúpica. Aí. Porque tudo bem, você pode não ser hipertensa antes da gravidez, mas muitas mulheres ficam hipertensas durante a gravidez e têm diabetes e outros problemas, que podem ser só da gravidez, mas aí tem o lúpus que ainda a gente fica mais preocupada. Né? Isso. Então, Kátia, acompanhe direitinho com o ginecologista, com o obstetra, mas com o reumatologista também, viu? Depois manda a foto do bebê que a gente morre de curiosidade. Isso. Depois saber. Vamos ver a próxima, que é a Regina. Minha filha tem 11 anos e começou a aparecer nas bochechas lesões bem avermelhadas. Quando ela toma sol, a pele também descama. Além disso, ela tem dores nas articulações com frequência. Isso pode ser lúpus? Pode. Pode, né? E não pode. Então, é bom, né, levar num médico, num especialista, num reumatologista, vai fazer a bateria de exames para descartar ou não lúpus. Mas, acometimento cutâneo, 11 anos, ali pré-adolescência, querendo já pré-menstruar, com dores nas articulações, simétricas, às vezes várias articulações, pode ser o quadro inicial do lúpus. Agora, tem que levar no médico, porque nosso espaço aqui é de prestação de serviços, é para tirar dúvida, mas não dá para a doutora Tatiana fazer um diagnóstico. Isso. Porque, bem lembrado, como você disse, o que mais conta num diagnóstico de lúpus é justamente isso, é ficar frente a frente com o paciente, é a história desse paciente de vida que vai contar mais do que muitos exames, né? Isso, claro, a clínica dele é fundamental, porque às vezes muito paciente também, chega ao contrário, o exame de lúpus, olha, doutora, eu tenho um exame positivo para lúpus, eu tenho lúpus, aí você vai perguntando todos o quadro clínico, os critérios para a doença que existem, 11 critérios, você tem que preencher lá tantos e tal, e não tem nada. Então, uma pessoa ficou com aquele trauma, às vezes anos para chegar até você com aquele exame positivo guardado, engavetado com medo, e não é nada. E não tinha como nada. Esse caso aqui, pode ser, mas também pode não ser. Tem que... Enfim. Então, Regina, leve sua filha ao médico, leve ao reumatologista. E é bom a gente lembrar, gente, que reumatologista não é médico de quem tem mais idade, não, viu? As pessoas pensam só que reumatologista é médico de idoso. Fala, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Ou médico, né, de gente bem mais de idade. Eu falei, não é isso. Reumato abrange tudo, inclusive pacientes jovens. As doenças que dão no idoso também dão em jovens. Então, busque uma orientação do seu médico, converse com ele, vá com as suas dúvidas todas anotadinhas. Gente, eu faço no celular, no bloco de notas ali, todas as minhas dúvidas. Faça isso, sabe por quê? Se a gente sai do consultório com dúvida, a gente continua não fazendo a parte da gente direito, não é, doutora Tatiana? Continua não se tratando direito, não se esclarecendo, e aí não adere também ao tratamento e nem à medicação. E a parte maior desse tratamento tem que ser a nossa, com o nosso comprometimento. Não adianta o médico ser fantástico, ter um remédio fabuloso e a gente não faz a nossa parte. Isso. Não é tudo. Vou passar. De quem tem a doença e de quem cuida, Kátia. É importante os da casa também estarem envolvidos com esse paciente. Né? Isso, para ajudá-lo. Olha, vou passar os contatos da doutora Tatiana Molinas. Ela que é reumatologista do Centro de Qualidade de Vida. Tem um site que é o www.cqv.net.br. Então, www.cqv.net.br e o telefone lá é o 0 operadora 11 5081 5954 5081 5954. Busque orientação sempre de um médico, gente. A gente sempre espera chegar no médico e não ter nada, mas quanto antes a gente ter um diagnóstico, caso você já tenha a doença, melhor. É qualidade de vida. Se é uma doença crônica que você não consegue curar, evita-se outros problemas, e se é uma doença curável, que ótimo. Você foi antes e agora mais rapidinho fica pronta para tudo. Isso. Não é? Muito Obrigada bom. mais uma vez, Obrigada, espero mais vezes. Adorei, viu? Obrigada mesmo. Parabéns.